Olá, bom dia! Mais um final de semana juntos. Obrigada pela sua audiência. É o Mais Saudável que já começou. Um programa feito especialmente com informações para alimentar o seu corpo e a sua alma com o que há de melhor. E um dos nossos assuntos de hoje é o poder da meditação. Temos ainda a Guria Natureba, que mostra, com o seu toque saudável, uma receita que ultrapassa todas as gerações. E vamos conhecer também o projeto Amar é o Bicho. Agora, para começar o programa, a gente faz um alerta super importante para uma prática muito comum, mas que traz sérios riscos à saúde. Uma pesquisa revela que 80% das pessoas se automedicaram nos últimos 6 meses. Veja agora na reportagem. Remédio para dor de cabeça, resfriado e cólica. Relaxante muscular anti-inflamatório. A Júlia carrega tudo na bolsa. Ela se automedica pelo menos uma vez por dia e ainda costuma sugerir remédios para familiares e amigos. Todo dia eu tomo pelo menos um relaxante muscular para dormir. Sempre estão comigo, qualquer dorzinha, qualquer coisa que alguém tenha, eu tenho remédio para dar. 8 em cada 10 brasileiros se automedicaram nos últimos 6 meses, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Conselho Federal de Farmácia. Quase metade dos entrevistados usa medicamento por conta própria pelo menos uma vez por mês. 1 em cada 4 se automedica diária ou semanalmente. E tomar remédios sem consultar um médico é um hábito maior entre as mulheres. Este farmacêutico explica que os medicamentos de venda livre, ou seja, sem a necessidade de receita médica, devem ser usados por períodos curtos, de até 3 dias. Se a gente pensar que tem um grande número de medicamentos que podem ser acessíveis sem receita médica, sem qualquer tipo de prescrição, então a gente pode considerar que esses medicamentos vão ser um dos campeões de intoxicação. A pesquisa também constatou um outro hábito preocupante. 57% das pessoas disseram já ter alterado doses e o período de tratamento recomendados pelos médicos. Um exemplo são os pacientes que decidem deixar de tomar o remédio por acharem que está fazendo mal ou que já estão curados. O uso inadequado de antibióticos, por exemplo, pode tornar bactérias resistentes aos medicamentos. No Brasil, essas substâncias só podem ser vendidas com retenção de receita. Segundo a ONU, 700 mil pessoas morrem por ano no mundo devido a infecções causadas por micro-organismos que não respondem aos remédios. Este médico alerta que outros medicamentos podem ter efeitos colaterais graves se usados sem acompanhamento. Hoje, os anti-inflamatórios são uma das principais causas de úlcera e sangramento digestivo, pode aumentar a pressão arterial e no idoso é a principal causa de insuficiência renal aguda. Então, é preciso que se tenha uma política também de controle dos anti-inflamatórios. Esse é um assunto muito sério. Todo mundo precisa se dar conta que automedicação não é um hábito saudável. Então, fica aí o recado para vocês. Agora aqui no estúdio, a gente vai conhecer um projeto que é lindo e que envolve muito amor. É o nosso quadro Espaço Saúde. E eu começo apresentando o Chiquinho aqui no estúdio. Aqui no estúdio também a coordenadora do Serviço de Controle de Infecções Hospitalares, Tayana Lando. Bom dia. Bom dia. E a enfermeira Camila Porto. Bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, nós que agradecemos. É importante a gente falar sobre esse projeto que o Hospital Divina Providência já está agora, já teve, né, alguns casos de pessoas hospitalizadas e que puderam estar com o seu bichinho de estimação, que é tão importante. Como é que está esse projeto? O projeto foi iniciado em julho, então é recente, e os alinhamentos foram feitos para que a gente conseguisse mapear os riscos que o projeto poderia apresentar e a gente controlar então esses riscos para poder conduzir essa visita ao paciente. Quais seriam os riscos? O PET, ele pode trazer algum aumento de contaminação entre essa circulação da rua para o hospital, do hospital para a rua.
Então, antes de tudo, baseado em estudos, nas referências que a gente já tem em literatura, estabelecer o protocolo com aqueles animais de estimação que já têm um comportamento previsível e que têm as zoonoses bem conhecidas, então as doencinhas que os animais podem apresentar, e que a gente consiga então levá-lo para dentro do hospital e com alguns cuidados durante esse manejo a gente não gerar um risco ao paciente. E nem aos outros. E nem aos outros pacientes que estão hospitalizados. Como é que é feito quais são esses cuidados e como são feitos, Camila? Hoje, então, se identifica através da vontade do paciente em receber, né, o seu animalzinho de estimação. Então, parte de atender um desejo do paciente. A equipe multiprofissional que faz assistência direta ao paciente identifica, né, essa necessidade e a gente vai ver se o paciente se enquadra nesses critérios. Quais são os critérios? Os critérios são, primeiro, a liberação do médico assistente. Muito importante. O médico assistente liberou, ele vai se enquadrar, então, ou um paciente de longa permanência, que está conosco internado há mais de 20 dias, ou um paciente que está em processo de terminalidade, aquele paciente que está em cuidados paliativos. Atendendo esses critérios, a gente então vai providenciar com que o paciente receba então praticamente seu ente da família. Sim, da família, os bichinhos. Aí Chiquinho levou um susto, olha que amor. Agora Chiquinho ele se apresentou. Agora ele se apresentou. O Chiquinho é o mascote do projeto? Quem é o dono do Chiquinho? O Chiquinho é meu pet, né? A gente trouxe ele para uma forma ilustrativa, né? Se eu tivesse internada hoje no hospital, eu gostaria de receber o meu animal de estimação. Ai, olha que amor. Aí eu não tô aguentando. Será que vem, Chiquinho? Vem aqui. Agora ele vai. O Chiquinho agora se soltou. Se espraiar. Vamos lá, Chiquinho. Então, além dos cuidados com o paciente, o critério do paciente para o protocolo, a gente tem o critério para o animalzinho. Que tipo de animalzinho a gente pode receber? Quais são? Então, entram nesse critério os gatos e cachorros, que tenham uma liberação do seu veterinário quanto ao seu estado de saúde, à situação vacinal e que a gente consiga que ele tome um banho um dia antes da visita. Então é o banho com a liberação do veterinário e as suas vacinas em dia, para que a gente consiga então manter o controle do animalzinho durante a visita, do seu estado de saúde e minimizar qualquer risco de transmissão de patógenos, riscos que a literatura nos traz que podem existir. Eu acho assim importantíssimo vocês pensarem nesse projeto, instalarem esse projeto para que realmente todos aí possam ter esses cuidados tão necessários, porque senão algumas pessoas vão lá e de alguma forma carregam o seu bichinho. Quais seriam, então, os benefícios? Hoje já existem vários estudos que comprovam, então, os benefícios da visita pet. Para o paciente que está internado, né, muito tempo, longe da família, né, do seu aconchego, dos seus amigos, seus parentes, então, praticamente diminuir o nível de estresse e depressão e sensação de isolamento, né? Mas alguns outros benefícios relacionados ao plano terapêutico, né, que é diminuir o ajuste dos sinais vitais. Isso dá para ver, claramente. Isso dá para ver, né? Já tem vários estudos na medicina, né, que comprovam que pessoas que têm um cão, né, são pessoas menos sedentárias, né, estimula, né, a atividade física e faz com que a pressão arterial se mantenha estável. Então, a gente tem que aliar, né, esses benefícios da pet terapia, que também é muito conhecido, né, com o plano terapêutico do paciente dentro do ambiente hospitalar. A experiência dentro do hospital ela é muito associada à negatividade. É ruim, é um período difícil, de sofrimento. Então, várias estratégias são trabalhadas dentro do hospital para que a gente reduza esse sofrimento, esse estresse e que a gente realmente consiga oportunizar uma satisfação maior durante aquele período da hospitalização e a gente poder contribuir para uma experiência mais positiva. E reduz muitas vezes até a estadia da pessoa dentro do hospital, não é mesmo? Isso. Tem uma esperança de ir para casa. Alguém está esperando ele. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Eu fico muito feliz que a gente possa ter, então, assim,
num hospital tão próximo aqui em Porto Alegre, essa ação. Obrigada. Obrigada. E agora vamos fazer um rápido intervalo e na volta tem um bate-papo que pode transformar a sua vida. Sim, vamos falar sobre o poder dos nossos pensamentos. Tem também uma receita super saudável de um dos pratos mais tradicionais que eu conheço, feito pela Mari, a guria natureba. E se você tem alguma sugestão para o programa, envia para o nosso e-mail, maissaudável@band.com.br. Já voltamos! Estamos de volta e para quem ainda não se ligou no projeto Conexão de Ideias, fica ligado. É um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais como educação, sustentabilidade, bem-estar, criatividade, inovação e superação. E a programação agora em setembro conta com a participação do medalhista olímpico Gustavo Borges no dia 10 em Santa Vitória do Palmar, no dia 11 em Rio Grande e no dia 12 em Montenegro. A outra palestra marcada é com o escritor, psicólogo e mestre em saúde coletiva, Rossandro Klinge, no dia 18 em Viamão. O projeto é uma iniciativa do Sistema Fé Comércio RS Sesc Senac em parceria com sindicatos empresariais. Mais informações você encontra no site que estamos mostrando aqui na tela. E atenção, no domingo, dia 15 de setembro, em Pelotas, acontece a 15ª etapa do circuito Sesc de Corridas. A prova é classificatória para a final, que será lá no dia 1º de dezembro em Torres. E as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site que também estamos mostrando aqui na tela. A competição na categoria infantil é gratuita, mas para os adultos a inscrição é R$ 30 nas categorias comércio e serviços e empresários do cartão Sesc Senac. E para o público em geral, R$ 40. E todo mundo recebe medalha de participação. É muito legal participar dessas corridas. Agora aqui no estúdio comigo, a psicóloga Fernanda Werner, especialista em psicologia positiva, psicologia hospitalar, espiritualidade, hipnose, clínica e mediunidade. E também é criadora do aplicativo Medita Mais. Bom dia. Tudo bem, Laura? Que bom estar aqui com você, Que podendo bom. falar de temas de vida saudável, né? Porque meditação nos conecta com aquilo que a gente tem de mais puro, de mais íntimo e também de mais potente na vida da gente, né? A meditação é isso, é buscar dentro de você toda a força, todo o potencial criativo para que você possa viver uma vida saudável, espiritualizada, elevada e vivendo o teu propósito, né? Porque eu acho que esse é o objetivo principal, as pessoas se conectarem à vida. E a vida é tão dinâmica, acontecem tantas coisas e a gente é tão desafiado que realmente, se voltar para o nosso centramento, poder tomar decisões, às vezes realmente não é fácil, né? É, porque tem muitas questões que são que nós não temos controle e que nos chegam. E tu não sabe é que é mesmo? interessante pensar por esse viés que a gente não controla os eventos de vida. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, o que a gente vai se deparar no cotidiano. Mas o interessante é que a gente consegue controlar as nossas reações frente a esses eventos. Então, quando a gente adquire uma maior consciência das nossas emoções e a potencialidade de você modificar esses comportamentos, a partir de você identificar como você se sente em cada momento, você muda todo o resultado da sua vida. Mas é um processo. É um tudo isso, processo. que a gente precisa se dar conta. Inclusive, dentro dos mestres, dos teus mestres, né, onde fala justamente que existem poderes ilimitados e que, para isso, a gente precisa conectar com alguma força interior. E eu gostaria que tu explicasse que força é essa, que são várias forças, o que nós temos. Existem várias forças atuando na nossa vida, né? Existe a força da nossa alma. Quando a gente vem para cá, para esse planeta, a gente vem realizar uma missão. E nesse sentido, a gente é muito desafiado pelas situações do cotidiano. Então, essas situações impõem uma grande necessidade de a gente dar conta. E aí você vai trazer toda a sua força e muitas vezes você
você só vai encontrar e conectar com essa força quando você está vivenciando determinados processos. E a gente, é claro, é muito amparado pela espiritualidade, pelos espíritos de luz, por Deus, por toda essa potência que nós não enxergamos, mas que está atuando na nossa vida e que nos ajuda trazendo esta força. Inclusive, a gente precisa entender e olhar para a espiritualidade como uma força, como uma dimensão humana. Porque quando você olha para a espiritualidade dessa forma, você traz tudo aquilo que não depende de você e que você deposita essa fé. Então você faz aquilo que depende de você, mas você lança a mão de uma crença, de uma confiança e de uma fé em algo transcendental, que pode ser Deus, pode ser a crença que a pessoa quiser, mas existem dentro da minha crença, né, dentro daquilo que eu trabalho e que eu visualizo e que eu sinto, né, nós temos forças que estão atuando em nós, que são os anjos de guarda, os guias espirituais, que nos dão esta força e este direcionamento para a nossa vida. E muito vem através da intuição, que é aquela ideia que vem na tua mente, aquela vontade de fazer determinadas escolhas, que às vezes não é seu esse direcionamento, vem da espiritualidade. Então, para isso, precisa existir uma fluidez na sua vida, uma confiança. Então, você vai se posicionando na sua vida de forma aberta, identificando as oportunidades que aparecem para que você entre nesse fluxo. Você só conhece a sua força quando você está diante de desafios, de situações que fazem com que você precise ter um posicionamento. Porque você não conhece a sua força de fato até que você tenha que fazer uso dela. E geralmente a gente vê isso quando a gente está diante de grandes desafios ou de situações que causam na gente tristeza, raiva, porque você precisa conectar com o que está acontecendo dentro de você. Então, esta força você descobre na própria vida, na própria vivência. E a gente precisa acreditar que sempre aquilo que acontece na nossa vida é aquilo que nós temos capacidade de superar. Então, se eu acredito que eu tenho condições, que eu tenho o poder de superar qualquer situação que acontece, é isso que vai acontecer. Mas se por outro lado eu tenho crenças de menos-valia, de baixa estima, porque eu tive vivências que de fato me impactaram e que causam uma vulnerabilidade, então eu posso ter uma impressão de que esse evento é muito maior do que eu posso dar conta. Mas algumas coisas que podem acontecer resgatam lá do subconsciente, que está lá escondido, algumas crenças, algumas vivências, e isso vem à tona muitas vezes. Sem dúvida, assim? Todo o nosso comportamento ele é sustentado, né? Ele é fundado, baseado nas nossas experiências de vida. Então, eu conhecendo isso, me apropriando da minha história, eu posso aprender a aceitar o que aconteceu. Porque o que faz com que haja uma manutenção do trauma, por exemplo, é você não aceitar o que aconteceu, você estar em luta com fatos que foram desagradáveis, tristes, que tiraram a paz da alma, né? Então a gente fica retornando no tempo através do pensamento, querendo modificar aquela situação. E isso faz com que as pessoas fiquem presas no passado e com dificuldade de encontrar a sua potência no presente e comprometendo o futuro. E falaste em pensamentos negativos que muitas pessoas carregam e nem percebem, né? O medo, o achar que não consegue, isso às vezes acaba transformando. Quer dizer, acaba não ajudando a pessoa a transformar e buscar uma vida melhor. E as pessoas têm uma grande dificuldade de modificar esses comportamentos porque, como eu falei para você, são pensamentos fundados lá na infância, né? E isso está numa memória remota, ou seja, está no inconsciente, né, arquivado. Tudo que a gente vive vai lá para o inconsciente. E as principais questões de dificuldade na nossa vida são relacionadas àquilo que a gente viveu de negativo. E nesse sentido, a gente precisa voltar ao passado, naquela memória que está ativa, para ressignificá-la, para curá-la, para que no presente eu consiga ter novos comportamentos. E nesse sentido a gente conecta com a meditação terapêutica. E a meditação terapêutica, ela é diferente das outras meditações porque ela oportuniza você um tratamento, ou seja, você se coloca numa posição receptiva para voltar no tempo. Então, o seu inconsciente
vai ser acessado para que você possa ressignificar aquela memória e possa trazer o alívio, porque aí essa energia ligada a essa vivência não vai mais estar ativa, portanto, você não tem mais aquele sintoma. E aí se apresenta a grande potência que você tem para dormir melhor, para se sentir mais motivado, mais conectado com a vida, se harmonizar nos relacionamentos, conseguir encontrar o seu aspecto profissional, o seu direcionamento e novas oportunidades para você. Então, isso seria a meditação terapêutica. A meditação terapêutica. Que inclusive tem um aplicativo que tu tens e oferece gratuitamente. Você pode baixar funciona? esse aplicativo gratuitamente, né? Nós fizemos nos 2 sistemas, então existe no Android, não importa o telefone que você tenha, você pode baixar e você pode ter acesso ao tratamento que é realizado em consultório. Porque tem uma parte potente da nossa vida que nós conseguimos modificar através dos nossos comportamentos e através da nossa consciência. Então, quando eu expando a minha consciência, eu entendo parte da minha história, eu começo a me apropriar disso e consigo modificar alguns comportamentos. Mas outros comportamentos que estão lá fundados no inconsciente, eu vou ter uma limitação. E nesse sentido é que você vai poder acessar essas meditações, que é o que a gente faz para tratar literalmente aquilo que continua ativo e que faz com que você tenha esses sintomas e que você não consegue avançar. Você sabe que você tem esse sintoma, você sabe que você tem essa limitação, mas o saber não faz com que você consiga resolver isso. Então, por isso que a gente leva a pessoa a um estado de relaxamento, modula a frequência cerebral de ondas cerebrais para poder acessar exatamente aonde ficou retido no tempo aquela memória. Então você cura aquela memória e proporciona à pessoa um alívio e uma expansão da consciência dela, ou seja, no presente ela passa a se perceber de forma diferente. Então ela fica mais aliviada, ela fica mais tranquila, ela tem a possibilidade de se sentir amada, sentir uma conexão que talvez ela nunca tenha acessado. Então, bom, é um trabalho que nós teríamos muito ainda a falar, mas é importante saber que através da meditação a gente consegue se conectar com a nossa essência, conecta com aquilo que não está bem resolvido e pode ter um outro encaminhamento, um outro destino para aquilo que é uma limitação no momento presente, né? Então, são experiências de consciência, experiências de autocura e experiências de conexão e de paz que você pode ter através dessa ferramenta. Muito obrigada pela participação, Laura, por estar aqui, trazendo essas boas energias e conhecimento para que a gente acesse. Obrigada então, a você. O nosso íntimo, para que a gente possa viver mais e melhor, não é isso? A todos. Obrigada, e agora é a hora da Guria Natureba. Nós vamos saber o que a Mari vai preparar pra gente. É contigo. Oi, Laurinha. Receita de hoje é mingau. Eu sou muito fã de mingau, porque eu acho que é um alimento rápido de fazer, ele é super em conta, é nutritivo e a gente pode variar sabores, frutas, conforme o paladar de quem estiver fazendo. E é uma opção que eu costumo utilizar principalmente quando eu saio de manhã cedo de casa, eu não sei que horas eu vou conseguir almoçar, porque o mingau, ele me mantém saciada por muito mais tempo do que se eu só comesse uma fruta ou tomasse um café de manhã. Mas de vez em quando é o meu lanche da tarde, é o lanche da tarde perfeito. Eu gosto de consumir ele quentinho no inverno e mais geladinho no verão. Então, no verão eu preparo no dia anterior, deixo na geladeira e daí eu consumo ele bem geladinho, bem refrescante. Para fazer o mingau, eu vou usar leite, eu escolhi aqui um leite vegetal, mas vocês podem optar pelo leite que tiverem em casa, aveia em flocos. Essa é a melhor aveia para fazer mingau, porque quanto mais fina a aveia, mais empapado ele vai ficar. Então a minha sugestão é que não use de maneira nenhuma farelo de aveia. Chia, para deixar nosso mingau mais nutritivo ainda. Além disso, a chia é maravilhosa para o bom funcionamento do intestino, ela hidrata, então ela forma um gel em torno dessa sementinha e esse gel estimula o funcionamento do intestino. É maravilhoso de consumir todos os dias, mas cuidado, tem que consumir assim uma colherinha de chá, uma colher de sopa por dia no máximo, é bom não exagerar na chia. Aqui eu tenho a chia preta e a branca, mas vocês podem usar a que tiverem em casa. E eu vou optar pelo mingauzinho mais clássico, que é com canela e banana. Vocês podem fazer com maçã, cardamomo, cravo, enfim, a criatividade aqui pode rolar solta. E
pro preparo disso é super simples, é começar a colocar os ingredientes na panela, canelinha e banana. O melhor de tudo é amassar a banana e colocar ela amassadinha na panela. E ir cozinhando em fogo baixinho, misturando delicadamente e curtindo aquele momento. À medida que o mingau for fervendo e ressecando, é só acrescentar um pouco de água. No fogo baixo, esse processo vai durar cerca de 8 a 10 minutos até que ele esteja pronto. Eu sou dessas que vai abrindo o armário e pensando em colocar coisas diferentes na receita. Então eu resolvi colocar um pouquinho de cacau em pó, mas é opcional, não é obrigatório, tá? Prontinho o nosso mingau. Então agora chegou a hora de colocar umas coberturinhas para dar um tchan na nossa receita. Mas fica a critério de vocês. Às vezes eu como assim mesmo e fica uma delícia. Mas se vocês tiverem canela, coco, cacau nibs ou algumas frutas em casa, pode colocar por cima que vai dar um tchan. Vou colocar também um damasco em lasquinhas para dar uma cor especial. E ó, garanto que a criançada também vai gostar desse mingau, hein? Tá pronta a nossa receita de hoje, um mingau nutritivo, fácil de fazer, delicioso, saboroso e que todo mundo vai curtir, hein? Quero ver vocês fazendo essa receitinha e mandando fotos pra mim lá no Instagram, @gurianatureba. Um beijo e bom dia pra vocês. Bom dia pra você, Mari! E eu confesso que eu não como mingau há muito tempo. Eu gostei porque eu lembrei da minha infância. E vou fazer esse mingau da Mari, sim, e marcar ela nas redes sociais. O Mais Saudável vai ficando por aqui. Quer rever todos os conteúdos do programa? É só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhem também o Instagram e a nossa página no Facebook. Agora, na sequência, quem está chegando? Alejandro Malo. E eu volto sábado que vem, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Band. Um ótimo final de semana para você. Beijo, tchau!